Senhoras e senhores, nós estamos começando mais um programa nosso aqui, falando com as 34 emissoras nossas, com o Portal de Ponta, com o Paraná, hoje aqui na Casa do Povo, no Ministério dos Transportes, recebido por um cara que eu já admirava e que hoje tive a oportunidade de bater um papo aqui, muito legal, Renan, falar contigo. Que cabeça, até por sinal... O Sul não te conhece muito, né? Porque cabeça de cabelo branco, já viu? Não, mas tá novo, é novo. 44 anos, cara, novo. Isso que eu queria contar um pouco da tua vida, cara. Apresentar quem é os cabeças hoje deste governo que cuida do nosso país, que cuida do nosso estado do Paraná. O Renan tem quantos anos? Fala um pouco, Renan, de você, cara. Na hora, obrigado, João. Eu fui convidado pelo presidente Lula para assumir aqui o ministério, mas já com uma extensa carreira na política a despeito de ser jovem. Eu me formei aqui em Economia na Universidade Federal de Brasília, no ano de 2003, e em 2004 disputei a minha primeira eleição. Já se vão aí 21 anos. Tinha quantos anos? Tinha 23 anos de idade. Fui candidato a prefeito da minha terra natal, uma cidade na região metropolitana de Maceió, em Alagoas, uma cidade chamada Murici. Fui eleito o prefeito mais jovem da história da cidade. Depois eu fui reeleito com a maior votação que um prefeito já teve em Murici. Na eleição seguinte, em 2010, eu renunciei ao meu mandato de prefeito, no meio do mandato, e fui candidato a deputado federal. E tive a honra de ser o deputado federal mais votado do estado naquela eleição, em 2010, e o mais votado até então. Ninguém tinha tido aquela quantidade de votos. E em 2014, eu recebi o convite do MDB, do meu partido, para disputar a eleição para o governo do estado. E fui eleito para o governo no primeiro turno. Aí você tinha quantos anos, 2014? Tinha 34 anos de idade, fui eleito no primeiro turno para o governo, como o mais jovem governador eleito em Alagoas, e também fui naquela eleição geral o mais jovem governador do Brasil. No segundo mandato eu fui reeleito governador, tive 77% dos votos válidos, e fui o segundo governador mais jovem. O Eduardo Leite passou a ser o governador mais jovem do Brasil naquele mandato. E ao final do mandato, eu enfrentei dois desafios: apoiar o meu sucessor, que é o atual governador Paulo Dantas, que foi eleito para a sucessão, e eu fui candidato ao Senado e fui eleito senador da República, e o presidente Lula, agora nessas últimas eleições, em 2022, não me deixou assumir o Senado Federal, na prática me convidou para ser ministro dos Transportes, e eu estou aqui ao longo desses 2 anos fazendo o que o presidente pediu, somando esforços, que é mais investimento público e mais força para atrair o investimento privado a fim de melhorar a infraestrutura nacional. Eu sinto um poder de agilidade que mudou. Você tem colocado nesse ministério, e isso é notório, um processo acelerado, dentro, claro, da legitimidade, como tem que ser. E isso é o teu jeitão, né? Não, é que na vida, como na política, cada um tem um estilo e uma trajetória. Eu passei muitas vezes pelo executivo. Eu fui prefeito, eu fui governador, então eu sei o que significa para o cidadão a burocracia, a coisa que não anda, a falta de resolutividade. O protocolo. Então comigo é assim, eu faço uma reunião para resolver. Se der para resolver, eu digo que dá. Se não der, eu também não enrolo, porque a pior coisa não é você dizer um não a uma pessoa, é você nunca finalizar aquela reunião que não acaba nunca. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Tenho um filho chamado Davi, de 13 anos, e tenho um outro filho chamado João, de 10 anos. E sou casado com a Renata. A minha esposa chama-se Renata. Os meninos... Tem dado tempo para curtir a piazada, Renan? Eu me esforço bastante. Eu já sou filho de político também, né? Então eu já sei bem o que significa essa labuta. Então eu me esforço para levar as crianças na escola pela manhã, acordo cedo, e dali eu vou à academia, faço alguma atividade física, e depois chego aqui no ministério e não tenho hora para sair normalmente. Também viajo muito, mas muitas vezes eu estou fora de Brasília, não posso fazer isso, mas sempre que eu estou aqui, eu procuro fazer isso, consigo ficar com os meus filhos. Isso é uma vitamina, né? Isso é importante. É tudo de bom. Renan, deixa eu te pedir, vamos dar uma chegada no estado do Paraná. O Sul talvez não te conheça, agora você já está conhecendo demais o Sul. Eu vi uma matéria agora no Fantástico Domingo sobre o Rio Grande do Sul. Você falando de uma forma muito... E agora no nosso bate-papo, falando de uma forma muito fluente sobre as nossas cidades, sobre o nosso Sul. Um dado interessante sobre o Rio Grande do Sul, que é importante o Brasil saber desse dado.
porque ninguém está à mercê de não precisar do governo nessas questões climáticas. Naquele momento foi o Rio Grande, do jeito que está indo as coisas, pode ser outro estado. Então, para que esse estado já se sinta seguro de saber que o poder público teve lá e fez a diferença. O dado que você levantou sobre o PIB do gaúcho. Na verdade, João, o que ocorre? A gente vive numa federação. E numa federação, o apoio tem que ser solidário. Da União para com os estados e dos estados, obviamente, para com os municípios. O ente maior, ele sempre precisa estar disposto a ouvir, colaborar, reagir no caso da necessidade do ente menor. Isso foi exatamente o que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, diferentemente do passado, porque a gente fala dessa crise de 2024, mas o Rio Grande do Sul e o Sul inteiro viveu uma forte estiagem em 2022. Quem é da região sabe. Caiu a produção, e isso gerou muito problema para quem está lá, e a União, o governo federal naquele momento, não reagiu. O presidente Bolsonaro, ele tinha um jeito meio descarado até de enfrentar essas catástrofes. Houve uma catástrofe em Santa Catarina, uma outra na Bahia, e ele estava andando de jet ski. Então, assim, esse tipo de coisa não se relaciona bem com o presidente da República, com figuras públicas. E a falta de reação na estiagem de 22 fez o PIB do Rio Grande do Sul cair 2,6%. Queda de PIB significa perda de emprego, Sim. Significa perda de renda, né? Significa redução de investimento e de consumo e significa, obviamente, dificuldade na vida das pessoas. Então, a falta de reação do governo não é somente que o cara que está lá sabe que vai contar com o governo, é mais que isso até. É o seguinte, se o governo não reage, significa que as pessoas vão pagar um preço muito maior pelaquela catástrofe, tendo que enfrentá-la sozinha. Foi isso que aconteceu em 2022. Tá. Diferentemente, em 24, o presidente Lula, ele fez uma reação republicana. Ele não perguntou em quem votava o governador, em quem votavam os prefeitos. Ele levou o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara e do Senado, fez uma viagem durante a catástrofe, fez uma reação multidisciplinar, crédito para empreendedor, ajuda para as pessoas individualmente para recuperar a sua própria casa, no valor de R$ 5.100 para mais de 400 mil famílias, a construção de habitação, suspendeu o pagamento do Estado do Rio Grande do Sul da dívida com a União e também suspendeu a cobrança de juros. Só aí, 23 bilhões de reais. Determinou a reconstrução imediata de toda a infraestrutura. Eu próprio, pouca gente sabe disso, mas eu próprio reconstruí uma ponte lá na BR-116, no entorno da cidade de Caxias, uma ponte sobre o rio Caí. É um rio importante que cai na bacia que forma a região de Porto Alegre também. Essa ponte, ela foi danificada, nós tivemos que implodir, nós implodimos, fizemos o projeto, contratamos o projeto, reconstruímos a ponte, já entregamos em dezembro do ano passado. Estou falando isso só para dizer que nas estradas estaduais do Rio Grande do Sul, 9 pontes também caíram. Até agora, um ano depois, nenhuma delas teve obras iniciadas. A do governo federal, a ponte da BR-116, que o gaúcho sabe, já foi reconstruída e entregue. Eu tive lá para entregar. Tive com os prefeitos da região, tive com as pessoas. Então, agilidade é isso. Aí, o que aconteceu em meio a essa reação do governo federal à catástrofe das enchentes de 24? O PIB, ao invés de cair, cresceu 4,9%. Ou seja, a resposta é que, ao invés da catástrofe derrubar a atividade econômica no Rio Grande do Sul, com a reação que o governo federal empreendeu, aplicando 111 bilhões de reais contra 6 bilhões de reais do governo do estado, o resultado na economia foi crescimento da economia acima da média nacional, mesmo a economia gaúcha sendo uma economia mais madura do que a média nacional. E quando é mais madura, é mais difícil de crescer mais do que o resto do país. Esse valor gira no mercado, né? Ele gira no mercado, ele gera emprego, ele gera divisas e vai crescendo. Com certeza. Tá. Investimento, ele gera mais riqueza. Porque se você pega R$ 5.000
R$5.100 dá uma família, obviamente ele vai comprar um colchão, ele vai comprar a geladeira dele que quebrou, ele vai comprar um micro-ondas, então as empresas vendem, o cidadão diminui o problema da sua vida e aquilo gira e fez a economia crescer. É a questão do imposto de renda agora dos 5 mil. A mesma coisa do que vai ocorrer no imposto de renda. Se você deixa, o cidadão para de pagar 17% da sua renda para quem ganha até 5 mil, esses 17% fica no bolso do cidadão, fica no bolso, vira consumo. Na farmácia, na padaria, em todos os lugares. Agora, uma última coisa com essa questão do Rio Grande do Sul, só para fechar, certo. João, aqui e acolá, as pessoas levantam uma questão, mas essa família não recebeu, aquela família não recebeu a casa, esse investimento ainda não saiu todo. Ora, ninguém é capaz de fazer um enfrentamento perfeito, mas o fato é que entre o enfrentamento feito no governo passado, que levou o PIB a cair 2,6%, e o enfrentamento feito no governo do presidente Lula, não há comparação. Houve um auxílio ao povo gaúcho, Renan, que ajudou muito o Estado. Por que principalmente o Sul, no teu entendimento, pela experiência que eu estou vendo, nesse papo direto que nós estamos tendo, aberto, por que se entende que ainda os números do governo no Sul não são bons? Olha, número de governo é cíclico. O presidente Lula já teve 80% de voto em Santa Catarina no passado. Eu acho que pode voltar a ter. Tem que fazer um enfrentamento verdadeiro, usar o dado, a evidência. O fato é que o governo do presidente Lula não tem comparação com o que fez o Bolsonaro. A gente precisa dizer, precisa disputar a narrativa na rede, precisa disputar o centro, porque a gente não precisa convencer a extrema direita. E nem o governo precisa convencer toda hora a extrema esquerda. Às vezes elas brigam, mas o mundo dos extremos não é o melhor para ninguém. A gente tem que convencer o centro, que é quem espera que o Brasil cresça, precisa que o país gere emprego, precisa de salário melhor, precisa da carteira assinada, precisa discutir a isenção do imposto de renda, precisa discutir a redução da escala 6x1, porque o trabalhador não aguenta mais trabalhar 6 dias e folgar 1, porque ele não tem tempo para descansar, para se qualificar, para estudar, tempo para sua família, como você começou aqui falando nessa entrevista. Então eu acredito que essa pauta é muito importante para a centro-esquerda, que é o que o governo do presidente Lula faz. Então eu acho que a popularidade, a aprovação, ela é cíclica. Tem algumas questões que a gente precisa discutir com mais proximidade, mas a gente pode certamente voltar a ser majoritário nessas regiões. O que você tem para dizer como ministro dos Transportes para o pessoal do agro na região sul? As estradas, a maior preocupação do agricultor hoje é escoar a safra dele. Olha, o Brasil já é o maior exportador do mundo. Ele já é. Então ele já faz o escoamento da produção, pelas rodovias e pelos portos que possui, pelas ferrovias também. Agora, o fato é que, no governo do presidente Lula, do ponto de vista do recurso público, o Bolsonaro tinha 7 bilhões de reais por ano, a gente tem 21 bilhões de orçamento. Isso no recurso público. Ou seja, a gente triplicou o investimento. Isso significa rodovia melhor. E do ponto de vista do investimento privado, o governo Bolsonaro, em 4 anos de mandato, fez 6 leilões. 6 leilões de concessão rodoviária. Nós já fizemos em 2 anos e 4 meses 10 leilões. 10. Inclusive 4 do estado do Paraná. 10 leilões. Amanhã, quarta-feira, nós vamos fazer o 11º. É um leilão na BR-040, que liga o Rio de Janeiro, passando pela Baixada Fluminense, subindo a Serra de Petrópolis, encontrando a divisa do Rio com Minas e chegando até a cidade de Juiz de Fora, que é talvez a mais carioca cidade mineira. Nessa BR-040, nós estamos com obras paradas desde 2016, desde que a Dilma saiu. Tem um túnel lá de 5 quilômetros que está desde 2016 com obras paradas. Eles não resolveram. 2 governos entre Dilma e o presidente Lula. E amanhã a gente faz o leilão para retomar as obras. Então veja bem, enquanto eles fizeram 6 leilões do ponto de vista do investimento privado, nós já fizemos 10, amanhã faremos o 11º. E esse ano nós vamos fazer 15 leilões. Só esse ano. Isso significa dizer que até o final do governo do presidente Lula a gente espera fazer 35 novos leilões, mais 15 otimizações de contratos que estavam com obras paradas. Fazendo isso, nós vamos chegar à marca de 50 novos contratos performando contra 6 contratos. 50 contra 6.
é 10 vezes mais investimento privado em rodovias do que fez o governo anterior. Então essa discussão, ela não existe mais no mercado, mais em quem acompanha a infraestrutura, e o agro sente que isso está ocorrendo. Hoje mesmo eu estive em Rio Verde, pela manhã, conversando com as lideranças de Rio Verde, de Itumbiara, no sul do estado de Goiás, uma das regiões mais produtivas. O sul do estado de Goiás, ele se conecta com o Triângulo Mineiro, que é uma região também rica e produtiva no agro do estado de Minas Gerais, e com Mato Grosso, que é um dos estados também mais produtivos no agro. Fazer investimento ali é evidente, ele pula, ele quica. O agro vai ver a cada dia mais. Agora, nós estamos com 2 anos ainda de governo e vamos cada dia crescer mais. Então essa agenda, ela precisa ser disputada, precisa ser dita, e o governo certamente vai fazer isso, porque o agronegócio é muito importante para o desenvolvimento do país, para a nossa balança comercial, para reduzir o preço dos alimentos, são coisas importantes. Sim, vamos sair agora do Rio Grande e vamos dar um pulinho em Santa Catarina rapidamente, porque Santa Catarina é perceptível um confronto ideológico, político, que não agrega nada. Eu nasci em Santa Catarina, sou paranaense hoje, fui vereador no Paraná, em Ponta Grossa, é a minha cidade. Eu falei, eu nasci em Santa Catarina, mas quero ser, quando morrer, enterrado no Paraná, em Ponta Grossa, porque é uma cidade abençoada, que me recebeu há muitos anos, enfim, minhas filhas nasceram lá. Mas Santa Catarina está passando por um momento assim, de que nós estamos, graças a algumas pessoas, como o próprio Décio Lima e a Ana Paula, enfim, vários, nós não estamos perdendo investimento. E graças a essa sensibilidade de um governo sério que não faz política pensando na pessoa que está do outro lado. A pessoa que eu digo, o político que está do outro lado. Mas o Jorginho, o governador de Santa Catarina, se fosse para não ter paciência, já era para ter parado de fazer obra em Santa Catarina. Porque a gente percebe isso, esse enfrentamento irresponsável e inconsequente. O senhor foi o único ministro que até agora, e aqui eu chamo a atenção do governo como um todo, peitou essa situação dizendo, epa, para aí, que coisa é essa? Não, na verdade, o que eu sempre digo é que a polarização e a divisão ideológica, ela ajuda muito mais quem não trabalha do que quem trabalha. Porque ele usa a ideologia e a divisão do país para levar um lado sem fazer nada. O governo de Santa Catarina, ele faz muito pouco investimento. Devia fazer muito mais. Ele já está com 2 anos e meio. Pode olhar lá. Eu até desafiei recentemente quais são os investimentos de grande porte na proporção do Estado. Porque eu próprio fui governador de Alagoas. Eu dupliquei 400 quilômetros de rodovia. Ele duplicou quanto, Jorginho? Nada. Então ele, para usar o diversionismo, ele fica pedindo uma rodovia federal, que nós recebemos no governo Bolsonaro com 50% dela considerada boa, e ela está com 90%, que é a BR-282, na região de Chapecó, que liga o oeste a Florianópolis, o oeste catarinense a Florianópolis. A rodovia melhorou bastante, mas o governo faz pouco e só divide. O governador esteve até aqui comigo essa semana. Eu costumo dizer isso aos governadores, porque eu também já fui governador. Eu conheço quando é bravata, eu conheço quem investe. Então, assim, a comparação do governo Bolsonaro com o governo Lula em Santa Catarina não tem comparação, porque o Bolsonaro ele investiu 300 milhões de reais no último ano dele, 22. Nós investimos 1 bilhão o ano de 23. E o ano de 24, mais 1 bilhão. As obras principais que dão acesso aos portos na BR 280 e 470, elas são obras, entre as obras que mais recebem recursos da União. Nós melhoramos a qualidade da malha. Nós entregamos o contorno de Florianópolis, que era um sonho antigo. As pessoas, para passar em Florianópolis, têm que passar dentro da cidade. Isso. Agora tem um contorno, os caminhões passam por fora. Imagina uma cidade que é colocada numa ilha, que para ser acessada precisa passar numa ponte. As pessoas na área continental de Florianópolis, ou na região metropolitana de Florianópolis, já que a cidade é uma ilha, tinha que cortar todas aquelas cidades, Palhoça e outras. Então, assim, os investimentos que o governo federal vem fazendo lá são muito maiores do que os investimentos que o Estado faz. E esse debate, ele só fica no campo da ideologia. Então eu tenho dito o seguinte, que a gente precisa mostrar, apresentar o que nós estamos fazendo e convencer aqueles que acreditam e que torcem e que trabalham para o desenvolvimento do país, que na minha visão é a maioria. A grande vantagem da política é que o trabalho, ele convence.
ele traz as pessoas. Porque se isso não ocorresse, você ia beneficiar quem não trabalha. Então eu sempre faço o convite, olha, cuidado, tem calma. Olha direitinho se esse cara está falando a verdade ou se ele está mentindo. Porque o mentiroso, se você olhar com cuidado, ele pode até almoçar na sua casa e você não descobrir antes do almoço. Mas entre o almoço e o jantar, você descobre e toca ele para fora de casa. Porque o cidadão, ninguém aguenta ser enganado por ninguém, muito menos por político, que diz fazer as coisas e que faz muito pouco. O ministro, vamos para o Paraná. O Paraná agora, até pontuar isso, porque eu acho interessante. O que o governador do Paraná, o Ratinho, fez essa semana, eu achei bacana. Ratinho foi a público e disse, olha, o governo federal está sendo responsável com o Paraná. Ele fez um elogio. Correto, inclusive o Portal de Ponta registrou isso, nós registramos, o meu jornalista registrou e disse, João, olha, interessante. Fez esse agradecimento também ao presidente da República no Palácio ontem, na minha presença. Então, assim, na presença da ministra Gleisi. Eu acho que isso é importante. E o Paraná também precisa ouvir o que está sendo feito. Essas concessões assinadas agora, que vai pegar, se você passar por cima, você vê que pega uma grande parte do Paraná, não sei quanto por cento do estado, mas essas duas que foi assinada recentemente, e num trabalho permanente da bancada, né, eu lembro da luta da Gleisi para que tudo isso acontecesse, tem que se fazer esse registro. Os próprios deputados, o Aliel Machado, que é lá da nossa região, né, todos, o Zeca, até alguns que são hoje o seu próprio secretário de saúde do governador, o Beto Preto, enfim, que pega a região dele lá também. Todos imbuídos de uma boa intenção para que desse certo. Você está vibrante com o Paraná e com essas duas concessões? Olha, eu acho que o Paraná é um estado com muitas virtudes, é um estado vocacionado para o crescimento, é um estado capaz de produzir na agricultura, é um estado que ao longo dos últimos anos, aí não é só esse governo, mas ao longo dos últimos 30 anos, transformou o Porto de Paranaguá num dos maiores do Brasil, tem uma conexão bioceânica importante com outros países da América do Sul, é um país que tem terra boa, gente trabalhadora, é a terra dividida, não tem tanta concentração, ela tem uma boa distribuição de terra, o que garante que todo mundo possa produzir alguma coisa. Além disso, vai receber o maior volume de investimento rodoviário que o Estado brasileiro já recebeu de uma só vez. Isso vai criar uma grande externalidade positiva, como falam os economistas. O que é uma externalidade positiva? É assim, quando você faz uma rodovia, ou duplica uma rodovia, ela multiplica os investimentos em outras áreas. O sujeito constrói uma pousada, o outro constrói um posto de gasolina, o outro amplia o supermercado, o outro barateia o frete, por consequência ele passa a vender o produto dele com maior rentabilidade para ele próprio e faz novos investimentos, amplia a área plantada, por exemplo, amplia a área da criação de suínos, de frango. Então, isso gera uma externalidade muito positiva. E o Paraná vai receber 60 bilhões de reais nessa parceria Paraná-Brasil. Essa é a parceria. Não é uma parceria política apenas. É o país impulsionando o investimento do Paraná com a segurança nacional. Por quê? O governo do Paraná já fez no passado as concessões. Por que não deu certo? Porque o risco Estado, ele é diferente do risco país. O risco país permite fazer leilões mais transparentes na Bolsa de Valores de São Paulo, permite financiamentos mais baratos do BNDES, permite trazer os grandes operadores da infraestrutura nacional e internacional. Por exemplo, esses leilões que nós fizemos do Paraná captaram pela primeira vez na história do país recursos dos fundos soberanos da Arábia Saudita, de Singapura, que são os maiores detentores de capacidade de investimento no mundo hoje. Então isso é muito legal, isso é muito importante. E essa parceria... Mas esse capital, até um leigo falando aqui, essas pessoas, esses grupos investem porque sentem a segurança no Brasil. Claro. Não é na CCR ou na EPR. Ou... Não, investe através de um operador. Pode ser uma concessionária como essa, ou pode ser um fundo. A EPR é uma construtora, mas ela tem um fundo perfim por trás dela. O fundo comercializa papéis desse negócio. Pode emitir debêntures. Há um mercado por trás. Isso é um ecossistema. Então, 60 bilhões de reais num ecossistema novo que vai garantir o investimento na rodovia. Então, se vai duplicar a rodovia, melhorar o pavimento, melhorar as pontes. Isso é
um mercado da construção civil. Mas tem, por exemplo, todas as rodovias terão 4G. Então isso é um mercado de comunicação. Sim. Isso é muito importante. Se garante comunicação, garante para o cidadão que anda no WhatsApp, mas garante mais segurança para o caminhão, que pode ser monitorado, sim, rastreado pelo seu proprietário e sofrer menos roubo de carga, por exemplo. Pode rastrear o tempo de viagem. Então isso é um ecossistema. Vai ter salvamento, ambulância, vai ter caminhão, guincho mecânico. Se ocorre um acidente, rapidamente ele é retirado da pista para abrir a pista e as pessoas não perderem tempo. Então tudo isso vai fazer dinheiro girar no estado em vários negócios diferentes e impulsionar a economia com mais segurança para o usuário. Estrada mais segura, morre menos gente. Estrada mais rápida, estrada mais adequada ao desenvolvimento do estado. Então esse volume de investimento é sem dúvida realizado pelo governo federal e em parceria com o governo do Paraná, mas obviamente com a segurança do país fazendo o leilão, fazendo a licitação na B3, certo. Segurança nacional vai garantir ao Paraná o maior volume de investimentos do país. Então será um momento marcante. O Paraná vai viver 2 momentos, João. 2 momentos. Um antes dessas concessões, que você tinha um nível de rodovia, e um depois. Só nesses leilões de ontem, deixa eu só te dar um dado. Cerca de 600 quilômetros de rodovia serão duplicados. 600 quilômetros. Nesses 2 leilões de ontem, e nós teremos 36 bilhões de reais em investimentos, em inovação. Só nesses 2 assinados? Só nesses 2 lotes. E tem 2 que já estão rodando, que já estão com obras andando. Daqui a 100 dias eu vou lá lançar o Máquinas na Pista, que é o início das obras desses 2 lotes, o lote 3 e o lote 6. Um na região de Cascavel e Foz do Iguaçu, tá? Na divisa ali do Brasil, e um outro ligando Maringá a Ponta Grossa, até o entorno, a região metropolitana de Curitiba. 2 lotes muito relevantes. Nós já tínhamos licitado o da região metropolitana de Curitiba e o lote da descida da serra em direção ao porto de Paranaguá, que por exemplo, será triplicado, vai ganhar mais uma faixa de cada lado. Era um problema. Já era dupla, vai ganhar mais uma faixa de cada lado, com muito mais segurança. Também temos pontos de parada e de descanso para caminhoneiros, foi inovação do presidente Lula, o Brasil não tinha nenhum. Ponto de parada e de descanso para caminhoneiro no Brasil era posto de gasolina ou beira de estrada. E agora não, nós estamos fazendo 50 pontos de parada e descanso caminhoneiro, já entregamos 6, e nesses 2 anos nós vamos entregar todos esses outros. Nesses 2 leilões do Paraná nós teremos 5, só nessas 2 regiões, e nas outras 2 que já foram listadas, mais 5. 10 pontos de parada e descanso para o caminhoneiro cumprir a legislação, descansar, ter um lugar para se alimentar, para tomar um banho, coisa organizada que vale a pena ver. Tive uma oportunidade de fazer uma viagem recentemente na França. Tem uns pontos maravilhosos, né? Até a minha filha disse: nossa, pai, o que é isso? Isso é um ponto de parada de caminhoneiro. Tinha rede, tinha... Né? E agora o Brasil também tem um em Palhoça, em Santa Catarina, lá no seu estado, falamos daqui a pouco. Tem 6 já entregues. Fizemos um outro em Pindamonhangaba, lá na terra do vice-presidente Geraldo Alckmin. O ministro, Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba. Pessoal, para ir para o Porto, passa por ali. Para ir para as praias do sul, passa por ali. Para o pessoal que vem de São Paulo, passa por ali. Ponta Grossa, Curitiba, a estrada vai ser duplicada, vai ser adequada à capacidade. Todo o estado... Ela é duplicada agora, vai ser ampliada a capacidade. Toda ela vai ser ampliada. Por quê? Não tem sentido você ter 60 bilhões de investimento privado e você criar gargalos. Você trazer mais veículos até Ponta Grossa e Ponta Grossa virar um ponto de estrangulamento, como era, por exemplo, a descida da serra. Então, todos esses contratos, eles têm soluções para gargalos. Mesmo que uma ou outra obra não esteja elencada na concessão, ela pode ser inserida desde que aquele ponto tenha virado um gargalo. Então, quem é de Ponta Grossa, quem é da região metropolitana de Curitiba, tenha certeza que nós vamos viver 2 momentos. Esses próximos 5, 6 anos... Tu acha que fecha esse? Do 3 ao 7, o maior volume de obras. Do 1 ao 3, a concessionária assume, recupera todo o pavimento, tá? Faz uma nova sinalização, instala placas. Do 3 ao 7º ano, do ano 3 ao ano 10, em 7 anos, nós vamos ter todo o volume de obra pesada e o Estado vai viver, nesses anos aí, a maior transformação de infraestrutura que o Estado já viu. Então, só para fazer uma comparação, João, nós vamos botar 60 bilhões de reais de investimento privado. O público
aplica aproximadamente 500 milhões. E olha que nós dobramos o investimento com relação ao Bolsonaro. No Paraná. 500 milhões. 500 contra 60 bilhões significa que nós levaríamos 120 anos com investimento público para fazer os investimentos que nós vamos fazer em 10. Essa é a diferença. Então a gente vai manter os investimentos públicos, lógico, nas áreas onde tem menos atratividade privada. O senhor deve ter pesquisa, e eu acho que o Ministério, né, faz isso, mas eu vou lhe dar uma pesquisa que eu faço todo dia na rádio, escutando as pessoas. Nós temos lá inúmeros grupos do WhatsApp, você vai sentindo a febre, medindo a febre. O que as pessoas estão reclamando? Segurança, não sei o quê. De pedágio ninguém mais reclama. É uma questão já decidida para o povo, não é do Paraná, do Brasil. E o Paraná, mais precisamente, ministro, aconteceu o fato de uma forma irresponsável, tirarem o pedágio, né, que deveriam ter feito a renovação como tinha que ter sido, né, dia de Natal é dia 25 de dezembro. Se eu sei que um contrato vai vencer aquele dia, eu tenho que me preparar um ano antes para... Então, ficamos um tempo sem pedágio. Foi um caos. Os paranaenses pediam a volta do pedágio. Foi muito marcante. Então, eu acho que isso já... Só que esse pedágio não é igual àquele. Você vê que aquele pedágio, essa nova licitação, ela vai ter mais investimento com a metade da tarifa que era praticada anteriormente. Então, o leilão que foi feito no Paraná no passado, ele teve um problema, porque o risco Estado, ele encareceu o leilão. Isso foi um problema. O segundo é que as construtoras não entregaram o que estava previsto de obra no contrato. E o Estado não tinha enforcement, que é o que os especialistas chamam da capacidade de fazer a empresa cumprir o que está contratado, ou tirar. E quem que cria esse formato desse novo pedágio? Foi o governo federal? O governo federal que criou, é uma política nacional de novo pedágio, é aprovada nacionalmente e, obviamente, nós discutimos com o Estado do Paraná, porque o que o Paraná colaborou em inovação é que nessa concessão tem rodovias federais e estaduais, mas o modelo é um modelo nacional de concessão, em que a gente... Mas o que muda na discussão governo do Estado? Eu estou te pedindo, ministro, porque eu percebi que você não gosta de encrenca e você gosta de ter resposta. É que eu já entrevistei o secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alep, lá no Paraná, e ele me disse na entrevista que este formato foi desenhado pelo Estado. É pelo Estado, é pelo governo federal? Como é que é isso? Não, João, eles começaram a debater isso aqui antes de eu chegar aqui. Primeiro, não conseguiram levar nenhum projeto a leilão. E, inclusive, havia divergência com o próprio governo federal, que eu construí uma convergência autorizada pelo presidente Lula. Certo. O presidente Lula me autorizou a fazer essa parceria, que eu chamo Parceria Paraná-Brasil. E nós construímos um modelo. A licitação de rodovias estaduais junto com federais é caso pioneiro no Paraná, isso é fato. Mas o que dá segurança para que esse leilão dê certo, atraia bons investidores, tenha financiabilidade, tenha enforcement para que a empresa que ganha possa cumprir as regras do contrato fiscalizada pela NTT, pelo Tribunal de Contas da União, é a presença do governo federal. Agora, eu também acho que não cabe a nós a gente ficar disputando isso. Eu acho que merece ser reconhecido o trabalho dos dois. Perfeito. Do presidente Lula e do governador Ratinho, nesse caso. O errado é escolher apenas um ou outro. Eu acho que os dois foram responsáveis e o presidente Lula tem um trabalho muito importante porque ele não afastou qualquer tipo de ideologia para garantir o investimento que o Paraná precisa. Ministro, eu preciso liberar, o senhor tem outros compromissos, eu quero te pedir o seguinte: por que o senhor não gosta de sentar aqui na ponta da mesa, ministro? Me contaram antes da entrevista, eu disse, não, o ministro senta aqui na ponta da mesa, daí fica Ministério dos Transportes escrito ali, e daí fica mais... Não, ele não gosta de sentar ali. Eu não sento na cabeça da mesa porque a posição de poder, ela já afasta. E eu acredito que na política, como na gestão, 3 coisas são fundamentais. Ética, transparência e proximidade. São coisas simples. Ética é comprar o que precisa a preços justos. Transparência é você mostrar às pessoas o que você está fazendo. E proximidade é não afastar o interlocutor. E o exercício do poder e da cabeça da mesa, e com o histórico que o Brasil tem, ele afasta o interlocutor, impede que as pessoas dialoguem de maneira igualitária, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ministro, por isso eu não uso a cabeça da mesa. Eu estou assim, posso te falar de coração,
que primeira vez que eu estou pessoalmente contigo, eu já me sinto teu amigo. talvez por eu não estar sentado na cabeça da mesa. Não é isso, não. Eu acho Também, que mais do que isso, é exatamente essa vontade que a gente sente de querer acertar, de querer fazer. Sabe, eu acho que Deus às vezes coloca as pessoas no lugar certo, cara. Sabe? Eu acho o seguinte, que quem está em cargo de gestão tem que ter vontade política. O governo passa rápido, tem que fazer e tem que disputar o espaço hoje em todos os lugares, na rede social, na televisão, nas rádios. E por isso é um grande prazer para mim conversar contigo, falar sobre essas questões todas. O meu velho pai, falecido pai, ele dizia assim, quando o povo é que diz onde tem que ser a estrada. Exatamente. Ele faz um carreiro e depois você vai lá e pode ter certeza que ele escolheu o melhor lugar para fazer a estrada. Exatamente. Depois só vai lá e tem algum motivo o caminho ser ali, né? Então isso é uma curiosidade assim que voltada e outro dizer que tem lá no interior assim que diz assim, o caboclo que é presidente de Rotary, ele quer ser presidente da República. Então tu imagine um homem que já foi governador, você pensa um dia ser presidente da República? Não, acho que o Brasil precisa da reeleição do presidente Lula em 26. Não, eu sei, mas para encerrar esse ciclo, e eu acho que em 30 será uma eleição mais aberta e uma eleição que estimulará a renovação dos quadros nacionais. Com toda a humildade, com toda a modéstia, eu acho que eu estou colocado entre os quadros da nova geração que foi experimentado. Você está conhecendo agora, o Brasil de ponta até onde a gente conversa contigo, você porque também não dá para esse ministério está sendo muito importante. Muito importante, é um ministério que não dá para ser ministro dos transportes sem conhecer a realidade das regiões. Então eu acho que eu tenho uma trajetória que demonstra que eu pude ser experimentado ao longo do tempo, mas assim, eu também tenho desafios locais na política de Alagoas e eu estarei assim sempre discutindo o campo nacional para posicionar o Brasil adequadamente para enfrentar as dificuldades de cada momento, né? Nesse momento mesmo a gente vê um mundo muito dividido, o mundo da guerra comercial, da guerra das tarifas, o mundo do autoritarismo, da arrogância, e eu acredito que a política mais humanista, do desenvolvimento, da distribuição de renda, da evidência, né, que foge do negacionismo, porque as pessoas negam para esconder a incompetência. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter um governo mais eficaz, um governo que verdadeiramente promova o desenvolvimento do país. O João e o outro filho é o Davi. O João e o Davi. Se você está construindo esse país para o João e para o Davi, você está construindo para a Giovana, minha filha de 15, e para a Graciela, minha filha de 11. E para todos os filhos que estão nos escutando agora, as pessoas que estão nos escutando agora. Então, onde o justo governa, o povo é feliz. Onde o ímpio governa, o povo geme. Eu estou sentindo... Isso é bíblico, né? É bíblico. E eu estou sentindo assim, né, que nesta pasta, onde foi marcada muitas vezes por corrupção, por um monte de coisa, está tendo 3 itens muito legais. A ética, a transparência e a proximidade. É isso aí. Nesse papo de hoje, cara, eu acho que eu consegui passar para o meu público um pouco da tua energia, da tua força, e que Deus te abençoe para que você continue fazendo esse trabalho. Obrigado aí, João. Muito um grande bom. Abraço ao pessoal e vamos conversar mais vezes sobre as questões. A Gleice já havia me falado assim, ela tinha dito, olha, o Renan, você vai se impressionar com ele. A Gleice gosta muito, muito de você. Ela disse, olha, João, ele tem uma dinâmica de trabalho impressionante. E outro cara que me falou bem de você foi o prefeito Eduardo Pimentel, lá de Curitiba. Ele me falou, Edu me falou, ó, João, esse cara tem um pique de trabalho violento. Então a Milena que aguente você, né? Hoje mesmo nós já fomos a Rio Verde. Que aguente, né? Hoje mesmo nós já fomos a Rio Verde, já voltamos, estamos aqui. Obrigado, Milena. Graças a Deus estamos firmes. Vamos trabalhar que o Brasil precisa. Um abraço, João. Um abraço. Obrigado, ministro. Eu que agradeço. Galera, fechamos o programa aí com o ministro Renan Filho numa tarde maravilhosa aqui em Brasília, no Ministério dos Transportes. Valeu.